Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então ao nosso quarto vídeo sobre história romana. E não podemos deixar de falar da influência da cultura grega na civilização romana. Horácio, na Epístola 2, 1, páginas 156 e 157, diz que Graecia capta ferum victorem cepit et artis intulit agresti latio, ou a Grécia, embora capturada, fez seu selvagem captor cativo e trouxe as artes para Roma incivilizada. Roma conquistou a Grécia com seu aço e a Grécia conquistou Roma com suas artes. Com exceção do direito romano e dos jogos de gladiadores, tudo que chamamos de civilização romana vem na real dos gregos, às vezes até totalmente copiado dos gregos. Os romanos também criaram uma literatura própria em modelos gregos. Depois, os romanos ainda vão incorporar o monoteísmo judaico, ou seja, o cristianismo, que vem do judaísmo antigo. Dentre as contribuições dos gregos temos uma poesia notável, a ideia de história no sentido de criar a ideia de investigar as causas, tentando olhar para eventos históricos como parte de um processo de desdobramento, o desejo de dar uma representação precisa à forma humana e as habilidades técnicas que eles desenvolveram para fazer isso. Os gregos nos deram a maior parte do nosso pensamento político, a ciência, apesar de ainda incompleta pelo desprezo grego pela experimentação, os fundamentos da biologia, física, química, etc., a medicina científica, pela ideia de considerar o corpo humano como uma máquina que pode ser reparada, e a matemática, etc. Os gregos tiveram que resolver tudo para si, o que é realmente notável. Os judeus e os cartagineses entenderam que a língua grega era muito útil para comunicar-se além das fronteiras e que havia alguns aspectos da civilização grega que deviam ser incorporados. Mas essa influência era parcial e a parte principal da cultura grega era rejeitada. A colonização grega costumava ser predominante na costa da Ásia Menor, como na Turquia e norte do Egito. Mas eles tinham uma grande presença no sul da Itália, bem antes de Roma surgir. Os etruscos eram bastante civilizados e eram bastante influenciados pelos gregos em sua arte e cultura geral. Então os etruscos foram influenciados pelos gregos e os romanos foram influenciados pelos etruscos mais tarde. Os romanos não ligavam muito para os gregos, porque os romanos eram um povo de agricultores e soldados. Mas isso mudou lá para 300 a.C., quando os romanos tomaram o controle de toda a Península Itálica, incluindo as colônias gregas. Depois da Primeira Guerra Púnica, os romanos tomam conta da Sicília, que era grega. Roma enriqueceu bastante com essa guerra e começou a surgir uma elite que tinha alta cultura. Então agora que os romanos estão poderosos e têm uma elite que tem alta cultura, por que não se tornar gregos como os macedônios fizeram? Quintus Fábius Pictor e Lúcius Cincius Alimentus, dois senadores que lutaram na Segunda Guerra Púnica, ambos escreviam histórias sobre a guerra e sobre Roma em grego. Mas como os romanos são extremamente patriotas, teve uma resistência em adotar a língua grega. Então eles fizeram o latim como a língua dominante nos domínios de Roma, mas o grego seria aceito. Mas o latim seria remodelado em uma linguagem de literatura de primeira. Cipião Emiliano, que destruiu Cartago em 146 a.C. e foi contra as reformas de Tibério Graco em 133 a.C., ele reuniu em torno de si um círculo de filósofos e historiadores gregos, como Políbio e o estoico Panécio de Rhodes, e encorajou a fusão do poder romano com a cultura grega. Mas houve também uma reação contra isso, como a de Catão o Velho, Március Pórcius Cato, que viveu de 234 a 149 a.C., que odiava os gregos e fazia leis contra a exibição pública do luxo que a classe rica de alta cultura fazia em grego. As primeiras obras sobreviventes da literatura latina que temos são as obras de homens como Tito Mácio Plauto e Plúbio Terêncio Afro, que eram imensamente populares na época. Muitas das peças de Plauto são traduções diretas de originais de dramaturgos gregos como Menandro, ou são baseadas em originais gregos, mas fortemente reformuladas para um público romano. Isso é importante porque muito do teatro grego foi perdido depois da Idade de Ouro de Eurípides, Sófocles, Aristófanes, e tudo que sabemos vem das imitações romanas. Os mosaicos romanos em Pompeia, no primeiro século depois de Cristo, mostram pessoas vestindo roupas gregas e as peças eram predominantemente gregas, exceto pelo uso do latim. Em 250 a.C., a Odisseia é traduzida pelo latim e pelo grego Olivius Andrônicos. Lucretius, ou Titus Lucretius Carus, que viveu de 99 a 55 a.C., escreveu um poema épico chamado De Rerum Natura, uma exposição da filosofia epicurista do atomismo e do materialismo. Ele também influenciou Newton e Galileu. Catulus, ou Gaius Valerius Catulus, que viveu de 84 a 54 a.C., que fez o uso perfeito da métrica lírica grega no latim e desde o Renascimento é considerado um dos maiores poetas romanos que já existiu.
Temos o famoso Marco Túlio Cícero, que viveu de 106 a 43 a.C., que era um poeta competente e um grande mestre da prosa latina, e Júlio César, que viveu de 100 a 44 a.C., um dos grandes escritores da prosa latina, um mestre do latim simples e elegante. Por volta de 250 a.C., um garoto, ou muitas vezes uma garota, iria ser colocada na escola, na idade dos 7 anos, para aprender latim e grego. Os romanos liam todos os clássicos gregos e eram perfeitamente capazes de fazer discurso em grego ou escrever cartas em grego. No entanto, em relação à filosofia grega, os romanos tinham bastante hostilidade. Carneades, que viveu de 214 a 129 a.C., um dos grandes filósofos do ceticismo e foi um dos sucessores de Platão. Ele tinha alguma notoriedade política em Atenas e é mandado para Roma para colocar uma posição diante do Senado. Quando ele chega em Roma, ele cai no esgoto e quebra a perna, e ele teve que ficar na cidade por algum tempo. Havia alguns romanos que se interessavam por filosofia e insistiram para ele ficar na cidade e dar algumas palestras públicas sobre filosofia. Depois, o Senado baniu qualquer filósofo em Roma para supostamente evitar a corrupção moral da juventude. Vale lembrar que Sócrates foi morto pelo mesmo motivo pelas autoridades atenienses, por supostamente corromper a juventude. Quando Sulla saqueia Atenas em 86 a.C., uma bagunça de anotações de aula de Aristóteles foi encontrada em um porão, e elas foram tiradas e publicadas pelos romanos. Isso é basicamente tudo que temos dos escritos de Aristóteles. Os romanos estavam interessados nos estoicos, porque eles achavam que havia uma supremacia da razão perante a emoção, a insistência de que a felicidade vem da compreensão do universo e do nosso lugar, a alegação de que se você alinha a razão com a natureza, você nunca será infeliz, e o imperativo da calma e atenção ao dever. Tudo isso encanta bastante os romanos, porque isso se encaixa com os valores históricos deles. Os estoicos tiveram pesada influência na lei romana, no conceito de lei natural. E o direito romano, depois disso, é uma tensão entre a lei natural e a lei das nações. Para eles existe uma lei natural que pode ser derivada de um processo de contemplação racional, e a lei das nações, que são as leis estabelecidas em qualquer lugar particular, serão baseadas em algum grau na lei natural. O maior estoico romano foi Cícero. A segunda linha filosófica que os romanos abraçaram foi o epicurismo. Epicuro nasceu em 341 a.C. e morreu em 270 a.C. e pode ser considerado o grande apóstolo do utilitarismo e do materialismo. Ele falava que o único propósito da vida era a busca do prazer, mas no sentido de ausência de dor, e não necessariamente os prazeres carnais ou comer e beber. Para ele, os deuses não têm importância particular, e quando você morrer já era, então você deve aproveitar o máximo possível da vida. Ele afirmava que tudo no mundo é feito de átomos, que estão em movimento, e que tudo que vemos são combinações de átomos. Seus escritos sobre física se perderam, mas Lucrécio fez um resumo de sua obra, que é o que temos hoje. Muitas pessoas da classe média em Roma se interessaram no epicurismo para fugir das disputas políticas, apenas cuidar da sua vida e tratar os outros decentemente. Cícero tentou combater a onda crescente de epicurismo em Roma, apesar dele próprio ter publicado o resumo de Lucrécio sobre Epicuro. Mas não havia como ele parar a influência do epicurismo que crescia rápido na Itália. As artes romanas também vão ter pesada influência da arte grega, mas os romanos buscam retratar as pessoas de forma mais realista. Então era costume os ricos contratar escultores gregos para fazerem estátuas e bustos de pessoas ricas, famosas ou poderosas, mas essas pessoas eram sempre retratadas de forma realista, com rugas, cicatrizes e rosto feio, porque era costume romano o realismo na escultura. Apesar de todas essas conquistas territoriais de Roma, a única obrigação que os romanos impunham a todos que ficavam sob seu controle era de fornecer soldados para seus exércitos. Não havia então força de ocupação romana ou qualquer tipo de governo imposto por eles. Em outros casos, eles impuseram grandes indenizações em dinheiro a alguns estados, um total de mais de 600 toneladas de lingotes de prata só na primeira metade do século II a.C. Ou ainda assumiram os regimes regulares de taxação já estabelecidos por governantes anteriores. E algumas vezes conceberam novas maneiras de extorquir ricas receitas, como as minas de prata da Espanha, por exemplo, antes parte do domínio de Aníbal, passaram para o domínio dos romanos e muitos escravos trabalhavam lá. Por volta do século IV a.C., os romanos tinham quase 500.000 de soldados disponíveis. Para se ter noção, Alexandre o Grande tinha 50.000 nas suas campanhas no Oriente, a Pérsia tinha 100.000 quando invadiu a Grécia em 480 a.C. Os romanos estenderam sua cidadania a algumas comunidades de amplas áreas do centro da Itália, às vezes completa, outras limitada. A maioria tinha o que se conhecia como direitos latinos, como intercasamento com os romanos, direitos mútuos para a realização de contratos, trânsito livre e assim por diante. Era possível você ser um cidadão romano e de outra localidade ao mesmo tempo.
Segundo o historiador grego Políbio, que viveu de 200 a 120 a.C., a Constituição ou sistema político de Roma combinava os melhores aspectos da monarquia, da aristocracia e da democracia, essa última não tendo nenhuma qualidade. Os cônsules representavam o poder monárquico, o senado o poder aristocrático e o povo democrático. O segredo, sugeria Políbio, estava em uma delicada relação de pesos e contrapesos entre cônsules, senado e o povo, de modo que nem monarquia, nem aristocracia, nem senado prevaleciam inteiramente. Isso é mais ou menos como foi a Idade Média, em que o rei, a igreja e as autoridades intermediárias, condes, duques, vassalos, etc., cada um tinha a sua esfera de atuação, com nenhum prevalecendo e um contrabalanceando o poder do outro. Desde cedo em sua história, a cidade teve um sistema padrão de determinar o valor monetário pelo peso do metal, que está evidente nas 12 tábuas, que atribuem penas e unidades de bronze. Mas não houve cunhagem como conhecemos até o final do século IV a.C., quando as moedas romanas foram cunhadas pela primeira vez no sul da Itália, provavelmente para pagar as atividades bélicas ou construção de estradas. Em meados do século II a.C., os lucros das guerras tornaram os romanos o povo mais rico do mundo que eles conheciam, ou seja, a Europa e o norte da África. Milhares e milhares de cativos viraram mão de obra escrava que trabalhavam nos campos romanos, em suas minas e fábricas, explorando recursos em uma escala muito mais intensiva do que já correra antes e alimentando a produção romana e o crescimento de sua economia. Em 167 a.C., Roma se tornou um estado livre de impostos. O tesouro estava tão cheio, graças particularmente aos espólios da recente vitória sobre a Macedônia, que a taxação direta dos cidadãos romanos foi suspensa, exceto em emergências, embora eles continuassem sujeitos a uma série de outras cobranças, como tributos alfandegários ou uma taxa especial sobre a libertação de escravos. Durante a Segunda Guerra Púnica, a moeda básica de bronze, o as, teve seu peso reduzido de quase 300 gramas para pouco mais de 50, a famosa inflação. Os fundos ainda estavam em mãos privadas nessa época. De 287 a 133 a.C., vamos ter internamente em Roma a supremacia da nova nobreza, já que a lei Hortência foi bem sucedida no seu propósito e nenhuma mudança política importante ocorreu durante esse período. Nas décadas finais dessa era, muitos plebeus ficaram mais pobres, com as longas campanhas militares que forçaram os cidadãos a deixarem suas fazendas para lutar, enquanto suas propriedades caíram em desuso. A aristocracia rural começou a comprar fazendas falidas a preços promocionais. Como os preços das commodities caíram, muitos fazendeiros já não podiam mais operar suas fazendas com lucro. O resultado foi a falência total de muitos agricultores e massas de plebeus desempregados logo começaram a inundar Roma e assim as fileiras das assembleias legislativas. As pessoas começaram a votar em quem lhe prometesse mais e com isso uma nova cultura de dependência estava surgindo, no qual os cidadãos olhariam por qualquer líder populista por auxílio. Após a destruição de Cartago e o saque e destruição de Corinto, vamos ver as instituições da República começarem a ser abaladas. Muitos diziam que enquanto Roma tinha um inimigo externo como Cartago, Macedônia e a Grécia, deixava o governo na linha e com a falta de um inimigo, o caminho da virtude era abandonado em favor do caminho da corrupção. Em 149 a.C. foi criado em Roma um tribunal criminal permanente com o objetivo principal de oferecer indenizações aos estrangeiros e o direito de obter reparação contra extorsões cometidas pelos governadores romanos. Era uma forma de combater a corrupção, o que, conforme o grande Murray Rothbard provou, é o lubrificante das engrenagens do comércio. Pode ver que todo regime de esquerda pode até liberar estuprador da prisão, mas quer pena de morte para corrupto. Na China, por exemplo, o maior crime que você pode cometer é a corrupção. Sendo membro do Estado chinês e na União Soviética, o maior crime era de traição e corrupção. Por que será? Porque a corrupção é uma falha do sistema interno do Estado, o que, na maioria dos países do mundo, permite que a sociedade ainda funcione. Pense bem, o que normalmente definimos como corrupção? O senador ou deputado qualquer desviando dinheiro entre aspas público que ia para a educação, para comprar roupa de grife para a esposa? Ótimo, é menos pior, porque o cara gastar em roupa de grife para a esposa do que gastar para financiar uma máquina burocrática de doutrinação de crianças e adolescentes para idolatrar e servir o Estado. O único parâmetro para saber se a corrupção é boa ou ruim é se o ato é moral ou não. Por exemplo, se um soldado nazista da SS faz vista grossa quando vê um judeu e fala para ele pagar uma cervejinha para ele, em troca ele finge que não viu ou até o ajuda a fugir, isso é um ato de corrupção, porque ele está desobedecendo às ordens do governo, mas está fazendo algo belo e moral. Cícero dizia que a amizade era a harmonia entre os homens, atos de benevolência, e o próprio dizia que todo governo é inimigo do seu povo, apesar dele próprio ser membro do governo. Cícero era advogado também e ganhou dinheiro com a profissão, enquanto era proibido por lei os advogados receberem honorários por seus serviços.
Muitas pessoas da maioria dos países do mundo hoje só sobrevivem graças à corrupção. O Brasil, por exemplo, tem a maior carga tributária do mundo, e a carga tributária indireta, ou seja, por meio de regulamentações, é uma das piores do mundo. O brasileiro médio só sobrevive por causa da sonegação da corrupção, porque é menos pior molhar a mão do fiscal do que perder sua empresa, por exemplo, ou perder tudo. O casamento na sociedade romana era praticado principalmente entre os ricos e como uma forma de aliança política e de produção de filhos legítimos que herdariam a cidadania romana se ambos os pais fossem cidadãos ou atendessem a várias condições que regiam o intercasamento entre estrangeiros. O dote que o pai da noiva oferecia era devolvido em caso de divórcio. O papel da mulher era se dedicar ao marido, produzir a geração seguinte, ser uma administradora do lar, contribuir para a economia doméstica. A castidade e a fidelidade eram vistas como virtudes femininas, mas diferente da visão cristã, a mulher romana era punida com a morte caso não fosse casta e fiel. Mas na realidade, apesar de existir o mito de que a mulher poderia ser espancada até a morte por tomar um copo de vinho, ou que a execução de uma esposa flagrada em adultério era direito do marido, não existe um único exemplo de que isso realmente teria acontecido. No século I a.C. começou a surgir a imagem da mulher liberada, que desfrutava de uma vida livre, sexual, adúltera, sem muitas restrições impostas pelo marido, pela família ou pela lei. A mulher romana tinha mais liberdade que a do mundo grego e do Oriente Próximo, e quando falamos em liberdade, falamos de fato em liberdade e não nas mentiras que o feminismo prega. Após a morte de seu pai, uma mulher adulta poderia ser dona de propriedades por direito próprio, comprar e vender, herdar ou fazer um testamento e libertar escravos, muitos dos direitos que só vão ter na Grã-Bretanha em 1870. A única restrição era a necessidade de haver um guardião nomeado, ou tutor, para aprovar qualquer decisão ou transação que a mulher fizesse. Com as reformas de Augusto, as cidadãs livres que tivessem 3 filhos eram libertadas da exigência de ter um guardião, e ex-escravas precisavam ter 4 filhos. Toda mulher era obrigada a casar, a não ser que fosse uma virgem vestal, que era sacerdotisa do politeísmo romano, que optavam ou eram obrigadas a permanecer solteiras e faziam o voto de castidade. Pela medicina precária da época, 1 a cada 50 mulheres tinha probabilidade de morrer no parto, e se fosse muito jovem a probabilidade era ainda maior. Mas mesmo as crianças que eram paridas em segurança, se parecessem fracos ou deficientes, eram jogados fora ou abandonados em algum depósito de lixo. As meninas eram menos desejadas pelos pais por causa do preço do seu dote, o que fazia com que eram mais descartadas que os meninos. A estimativa é que metade das crianças que não eram descartadas morriam por volta dos 10 anos de idade, de todo tipo de doença ou infecção. Apesar disso, se você passasse dos 10 anos, poderia viver até os 50 ou até 65 anos, e idosos não eram tão raros assim em Roma, mesmo na população comum. Na literatura romana, há uma imagem assustadora de que o pai poderia aplicar punições terríveis aos filhos em caso de desobediência, chegando ao ponto de execução, mas novamente não há indícios dessa prática. Em Roma, a educação era privada e feita para educar sacerdotes do politeísmo romano e filhos da nobreza pelos pais. Eles normalmente se concentram em um professor ou grupo de professores renomados por sua sabedoria. Depois que era concluída a educação familiar, os jovens eram educados pelos tutores, contratados pelas famílias ricas. Essa vai ser a regra durante todo o reino e a República Romana e até algum período do Império. O que se sabe é que no final do Império já existia um sistema público para treinar funcionários públicos. Na década de 60 a.C., foi encontrado nos destroços do Antiquitera ou mecanismo de Antiquitera um intricado dispositivo de bronze com um mecanismo de relógio, ao que parece projetado para prever os movimentos dos planetas e outros eventos astronômicos. Embora muito distante do primeiro computador do mundo, como ele ocasionalmente foi apelidado, devia ter como destino a biblioteca de algum cientista romano. Especula-se que já havia o uso de lingotes de ouro, que pelo menos teriam existido menos vagões, ou, o mais provável, para algum sistema de pagamento por meio de papéis financeiros ou apólices, e portanto para um sistema de banco e crédito relativamente sofisticado, que sustentava a economia romana, do qual sobreviveram apenas evidências fugazes. Em meados do século I a.C., deveria haver, numa estimativa aproximada, algo em torno de 1,5 e 2 milhões de escravos na Itália, o que correspondia a cerca de 20% da população total. Os escravos domésticos tinham condições de vida que variam de cruéis e rígidas a outras que beiravam o luxo. Os ajudantes escravos de homens ricos em mansões luxuosas, de médicos particulares ou de conselheiros literários, geralmente de origem grega, viviam vidas confortáveis. No reinado do imperador Nero, alguém teve a brilhante ideia de fazer os escravos usarem um uniforme específico, mas que foi logo descartada porque os escravos iriam ver o quanto eles eram numerosos. Os romanos libertavam muitos escravos,
não porque eles eram bons, mas porque quando os escravos chegavam à velhice, ficavam improdutivos e porque os ex-escravos, mesmo depois de libertos, ainda tinham obrigações com seu senhor. A escravidão é algo que sempre existiu no Mediterrâneo e considerado normal para os gregos e romanos. São raros os pensadores não cristãos que eram contra essa instituição na antiguidade, como Alcidamas de Elaia, que no século IV dizia: Deus criou todo mundo livre, ninguém é feito escravo pela natureza. Aristóteles, por exemplo, no livro A Política, fala que, abre aspas, mas há alguém assim destinado pela natureza a ser um escravo, e para quem tal condição é conveniente e correta, ou melhor, nem toda escravidão é uma violação da natureza? Não há dificuldade em responder essa questão, com base tanto na razão quanto no fato. O fato de alguns devem governar e outros serem governados é uma coisa não apenas necessária, mas conveniente desde a hora de seu nascimento. Alguns são marcados para sujeição, outros para governar. Fecha aspas. Aristóteles em cerca de 330 a.C. Para os romanos, como o advogado Gaius, em 161 d.C., dizia, abre aspas, escravidão é o estado que é reconhecido pelo direito das nações e que alguém está sujeito ao domínio de outra pessoa contrária à natureza. Fecha aspas. Os romanos acreditavam que a escravidão era contra a natureza humana, mas era uma instituição necessária para a civilização, visto que todas as outras sociedades à sua volta eram escravistas. No contexto histórico do Antigo Testamento, a escravidão era basicamente uma servidão por dívida, ou de prisioneiros de guerra que teriam sido mortos, e a servidão os salvou, como explica Gaius. A lei da Antiga Aliança proibia a crueldade com os escravos e previa sua libertação, proibindo a escravidão propriamente dita. Visões cristãs sobre a Antiga Aliança é o modo como os cristãos, de modo geral, nas várias confissões, denominações, ministérios cristãos têm acolhido, aplicado ou interpretado a Antiga Aliança, Aliança Mosaica ou Lei de Moisés. Em 1 Coríntios 7:23 temos: por alto preço fostes comprados, não vos tornei escravo de homens. Fecha aspas. Enquanto pagãos como Sêneca diziam que escravos eram inferiores, a Igreja Católica colocava escravos como Papa, como Pio I e Calixto I. A escravidão romana vinha principalmente de prisioneiros de guerra e temos algumas estatísticas que mostram quantas pessoas eram escravizadas. Depois da destruição de Cartago em 146 a.C., Cipião Emiliano escravizou 60.000 cartagineses. Caio Mário escravizou 140.000 címbrios, que eram parte das tribos germânicas, em 101 a.C. Lúcio Emílio Paulo Macedônico escravizou 150.000 gregos nas guerras contra Macedônia e Grécia entre 180 e 160 a.C. Pompeu e César escravizaram juntos mais de 1 milhão de asiáticos e gauleses. Os traficantes de escravos eram chamados de mangones e acompanhavam o exército romano em suas campanhas e compravam prisioneiros de guerra. Escravos podiam ser vendidos em leilões em público ou em contrato privado. Normalmente, os escravos eram trabalhadores agrícolas que trabalhavam nos grandes latifúndios. Mais para frente, veremos que, depois da Segunda Guerra Púnica, a classe de proprietários livres do campo foi sumindo e dando lugar a grandes latifúndios escravistas. A sociedade romana tinha um enorme preconceito com o trabalhador assalariado, que trabalha para outra pessoa, e com isso os escravos começaram a ser usados em qualquer profissão que você imaginar. Para os escravos que desobedecessem, eram mandados para os ergastulum, uma prisão subterrânea muito pequena e escura, onde eles seriam acorrentados às paredes e morreriam trabalhando na escuridão. Essas prisões só foram tornadas ilegais durante o reinado do imperador Adriano, de 117 a 138 d.C. Alguns imperadores criaram leis para reduzir as oportunidades do mestre matar seus escravos, e se o escravo ficasse muito velho, ou muito doente e desgastado, você poderia abandoná-lo, e muitos eram abandonados numa ilha no rio Tibre para morrer. Algumas pessoas comuns eram caridosas e atravessavam o rio para alimentar esses escravos, que continuavam a ser propriedade do senhor, e esse poderia recuperá-lo. No reinado do imperador Cláudio, de 41 a 54, os abandonados na ilha passaram a ser libertados. Se um escravo fugisse, um cidadão comum não tinha permissão para abrigá-lo. Se você encontrasse um escravo fugitivo, você teria que entregá-lo às autoridades para retorná-lo a seu mestre. Havia caçadores de escravos fugitivos, trabalhando como caçadores de recompensas. Os escravos também poderiam ser gladiadores, onde eles seriam propriedade do lanista. Não era comum os gladiadores matarem uns aos outros, porque um gladiador era caro, então se ficasse com um ferimento simples, a luta costumava acabar e alguém era declarado vencedor. Pedânio Secundus, por exemplo, foi prefeito da cidade de Roma em 61 a.C. e teve 400 escravos. Gaius Caecilius Isidorus era ex-escravo e deixou 4.116 escravos em seu testamento em 8 a.C. Um escritor grego, Atanaeus,
que viveu de 170 a 230, escreveu que algumas pessoas tinham de 10 mil a 20 mil escravos, o que é uma possibilidade, embora provavelmente uma raridade. Vedius Pollio, um romano extremamente rico na época de nascimento de Cristo, mantinha um tanque com peixes carnívoros e jogava os escravos que lhe desagradasse nesse tanque. Os romanos dependiam de conquistas militares de outros povos para restabelecer o número de escravos. Com o tempo, com a crise do século III e com o cristianismo, o tratamento dos escravos foi ficando menos pior e a escravidão foi lentamente decaindo, até que na época de Justiniano, de 482 a 565, imperador do Império Romano do Oriente, quase não havia escravos no Império, entrando em extinção. Muitos eram escravos sexuais, tanto mulheres quanto homens, e viviam em bordéis, trabalhando em celas, grandes o suficiente para uma cama simples. Não havia janelas nas celas, ou seja, havia pouca iluminação e pouco ar circulando, o que deixava o ambiente ainda mais fedido. Sêneca, que foi filósofo estoico, que foi tutor e depois primeiro-ministro do imperador Nero, narrava como era a venda das escravas à prostituição. Houve várias rebeliões de escravos, como as 3 guerras servis. A razão era que, depois da Segunda Guerra Púnica, a Itália, o norte da África e a Sicília se tornaram grandes latifúndios escravistas. A Primeira Guerra Servil ocorreu de 135 a 132 a.C. na Sicília, liderada por Euno, um escravo da Síria. Ele tinha visões religiosas e inspirou 400 escravos a se revoltarem também. Eles pegam as autoridades romanas de surpresa e capturam uma cidade no interior da Sicília. Ao mesmo tempo, um homem chamado Cleão, um escravo cilício, levanta seu próprio exército de escravos, destrói seu latifúndio e invade uma cidade no sudoeste da Sicília e mata toda a população. Euno e Cleão juntam suas forças, e Euno é declarado rei da Sicília, tomando o nome de Antíoco, e Cleão vira seu comandante militar. Em 134 a.C., o cônsul Publio Rupilius chega com o exército para suprimir a revolta, e depois de 2 anos de luta muito intensa, Euno é levado vivo e preso, e morre de psoríase na prisão. Eles resistem às legiões romanas por 3 anos, formando um cinturão em toda a Sicília Central. Essa revolta inspira outras em todo o Mediterrâneo, como em Delos. Em 104 a.C., o cônsul Caio Mário estava recrutando soldados para sua campanha contra os símbrios na Gália Cisalpina e pediu ajuda ao rei Nicomedes III da Bitínia, na Ásia Menor, que recusou o pedido, afirmando que os publicanos romanos tinham escravizado uma quantidade enorme de seus súditos por causa de dívidas. Então o Senado determinou a libertação de 800 escravizados dos reinos aliados de Roma e proibiu a escravização nesses reinos. Mas isso irritou os escravos oriundos de outras regiões controladas diretamente pela República Romana, que também queriam ser libertados, então iniciaram uma rebelião que ficou conhecida como a Segunda Guerra Servil, de 104 a 100 a.C. A revolta foi inicialmente liderada por Sálvio, que seguiu o exemplo de Euno, que, 30 anos antes, liderou os rebeldes na Primeira Guerra Servil. Sálvio adotou o nome de Trifão, referência ao imperador Seleucida, Dódoto Trifão, e organizou um exército com milhares de escravos bem treinados e bem equipados, incluindo 2.000 cavaleiros e 20.000 infantes, e recebeu o apoio de um cilício chamado Atenião, que organizou uma revolta de escravos da Sicília Ocidental. Em 103 a.C., o Senado envia o pretor Lucius Licínio Lucullus para reprimir a rebelião com um exército de 17.000 homens, que desembarcou no oeste da Sicília e marchou contra os rebeldes fortificados em Caltabellotta. Essa expedição, apesar dos sucessos iniciais, foi derrotada. Em 101 a.C. foi enviada uma nova expedição liderada pelo cônsul romano Mânio Aquílio, que conseguiu sufocar a revolta. O exército romano na ilha chegou a somar 50.000 homens para enfrentar os escravos, que chegaram a ser 60.000 combatentes. Após o fim da rebelião, o Estado romano proíbe os escravos de terem armas em todo o território. E é claro, não podemos falar da mais famosa revolta de escravos da humanidade, que é a rebelião de Espartaco. Em 73 a.C., estoura a Terceira Guerra Servil, o qual o famoso gladiador participa e lidera uma rebelião de escravos em Capua, que chegou a ter 70.000 rebeldes, além de agregados, velhos, mulheres e crianças. Os gladiadores eram o único tipo de escravo que ainda tinha acesso a armas depois da proibição da Segunda Guerra Servil. No começo da rebelião ele teve muito sucesso, ele subiu no Monte Vesúvio e Roma mandou um pretor, Caio Cláudio Glabro, que cercou o Vesúvio. Então Espartaco construiu cordas, desceu atrás das linhas inimigas, invadiu o acampamento romano e matou todo mundo que estava ali. Então Roma começou a mandar legiões, como a de Publica e Clodianus, e Espartacus vence essas legiões. Então Roma manda um dos seus melhores generais, que era Marco Licínio Crasso, com 8 legiões. Um dos comandantes das legiões de Crasso, o Númius, cometeu o erro crasso de dividir as forças e morreu.
Crasso ainda tinha 6 legiões e foi para cima de Espartacus. Espartacus foi até a Sicília, onde ele fez um acordo com os piratas cilicianos para transportá-lo até a Sicília, mas eles eram turcos e não apareceram. A única opção de Espartacus foi voltar a enfrentar Crasso, que infelizmente ele perdeu na batalha do rio Silário em 71 a.C. Espartacus e seus aliados morreram nessa batalha e seu corpo jamais foi achado, provavelmente foi jogado numa vala coletiva ou abandonado. Crasso ordenou que parte dos prisioneiros fosse crucificados na Via Ápia, estrada que ligava Roma a Capua. Segundo Apiano, 6.000 prisioneiros foram crucificados. A fama de Espartacus e seu exército de escravos não acabou após a sua morte. Historiadores e escritores da época escreveram sobre ele e muitos fizeram pichações em homenagem a ele. Depois dessa, nenhuma grande revolta de escravos ocorreu novamente nos territórios romanos. A fama de Espartacus foi resgatada no século XIX por pintores e escultores que enxergaram nele um líder rebelde. O próprio Karl Marx achava Espartacus um herói e a maior figura de toda a antiguidade, apesar de, na realidade, a figura marxista se assemelhar muito mais a Crasso. Alguns dizem que o número de pessoas que o exército rebelde de Espartacus chegou a exagerado. Dizem que boa parte do exército eram parte da população livre e cidadã da Itália, incluindo alguns ex-soldados de Sula que se sentiam mais à vontade em campanha militar contra seus inimigos, que os expropriaram, do que arando a terra. Após essa revolta de Espartacus, as autoridades romanas começaram a fazer leis que humanizavam a condição dos escravos para evitar futuras revoltas. Mestres costumavam liberar escravos no que eles chamavam de manumício, que podia ser em cerimônias públicas, realizada na frente de um juiz ou na frente das famílias ou amigos. Um escravo podia ser libertado por uma ação particularmente boa com o dono do escravo ou por amizade ou respeito. Vemos isso no filme Ben-Hur, onde o personagem principal é libertado depois de salvar a vida do seu mestre no navio que estava naufragando depois de uma batalha naval. Ou então, às vezes um escravo ganhava e economizava dinheiro suficiente para comprar sua liberdade e a liberdade de um companheiro escravo, frequentemente um cônjuge. Escravos também poderiam ser libertados por um desejo do proprietário no testamento após a sua morte. A libertação de escravos era comum em Roma, menos para escravos agrícolas. Mesmo que o dono libertasse os escravos que trabalhassem nas plantações, não iria melhorar muito a vida dele porque ele não sabia fazer outra coisa da vida. O manumício era prática muito difundida em Roma, e se você tivesse outra cidadania antes de ser escravo, você adquiria a cidadania romana quando fosse libertado. Obviamente havia muitos senhores de escravos extremamente sádicos e cruéis, mas também havia muitos que tratavam relativamente bem. Uma analogia boa é pensar que a maioria das pessoas gosta de cães e gatos, cuida deles, ama eles e trata como membros da família, e fica extremamente triste quando eles morrem. Muitos senhores eram assim com seus escravos, tratando como membro da família, deixando como os tutores de seus filhos e protegendo eles quando o senhor não estava, e ficavam tristes quando eles morriam. Mas obviamente o escravo não poderia sair da casa do senhor enquanto não fosse libertado, assim como não deixamos nossos cães e gatos e outros animais de estimação fugir de casa. Lembrando que isso aqui é só uma analogia, tá? Numa carta de Plínio o Jovem, que viveu de 61 a 114, ele fala: "Estou muito chateado com a doença entre meus escravos. Alguns deles já morreram, incluindo homens ainda mais jovens. Em casos como este, encontro conforto em 2 pensamentos. Estou sempre pronto para dar liberdade aos meus escravos, para não achar a morte deles tão prematura se morrerem homens livres. Tanto permito que meus escravos façam um testamento que considero juridicamente vinculativo." Fecha aspas. Bom, então é isso. O vídeo já está muito grande e continuamos no próximo vídeo. Obrigado a todos que assistiram.